Saudações, caros telespectadores e ouvintes da sua e nossa Índico FM. Nesta edição de hoje não vamos fugir à regra, vamos falar de dois pontos que a atualidade nacional marcam. Estamos sim a falar da 7ª Conferência Nacional da Organização da Juventude Moçambicana, que teve lugar durante o fim de semana passado, mas também lá mais adiante vamos falar do diálogo político em curso, muito particularmente em torno do discurso do Venâncio Mondlane, que nos últimos tempos tem estado a fazer alguns discursos através das redes sociais e algumas entrevistas no estrangeiro. Na edição de hoje contamos com dois convidados, com quem atualmente contamos com os seus préstimos de conhecimento para deixarem ficar aquilo que é então o seu pensamento em torno dos temas da atualidade. Como disse, saudamos os dois convidados, agradecemos uma vez mais por terem aceito. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, em função das horas que o telespectador e o ouvinte nos acompanham. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, conforme as horas correspondentes. Gostaríamos de saudar a si, ao meu colega do painel, o Mulungo, e também aos ouvintes e telespectadores e internautas deste órgão. Estamos aqui mais um dia para dar o nosso contributo para o desenvolvimento da nação moçambicana e obrigado. Faço-lhe a mesma saudação em torno do programa. A saudação a Cirito, também ao meu colega de painel, Américo Sozinho. Essa saudação em especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa e a partir do seu dispositivo, que lhe permite ter a informação na íntegra onde estiver. Muito bem. Dos dois temas que propomos a debater, quais outros é que marcam a sua semana ou da atualidade? Bom, a atualidade que existe nessa altura tem a ver com a visita de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, à província central de Sofala, desde a última segunda-feira, e hoje, a essa altura, o chefe do Estado dirige portanto, a sessão do Conselho de Ministros a partir da cidade portuária de Beira, e também o chefe do Estado ontem, segunda-feira, dirigiu um comício popular no campo de Xingussura, isso no bairro da Manga, dentro da cidade da Beira, e de acordo com o programa, o chefe do Estado vai visitar o distrito de Nhamatanda, o distrito de Machanga, Isbabava, Semana Matraiçoa, onde vai, portanto, interagir e dialogar com a população. Para além disso, o programa prevê a inauguração de infraestruturas sociais. Então, esta é a atualidade que julgamos conveniente abordá-la como uma espécie de ponto prévio, por isso que os moçambicanos, a essa altura, fundamentalmente estão na província de Sofala. A capital do país, nesse caso, vira para a província de Sofala, conforme sabe, onde se encontra o chefe do Estado. A capital do país torna-se este lugar. Mulungo, algum ponto prévio? Bem, o meu ponto prévio é a questão que nós temos assistido de uma forma recorrente, que é a greve dos chapeiros, dos automobilistas de serviço público, na qual nós verificamos que parece ser uma questão de escala. Hoje temos Maguanini baixa ou Esquelene, Praça dos Combatentes baixa, e dia seguinte provavelmente podemos ter Spamanini, Maguanini ou Spamanini Zimpedo. Então eu creio que essa anarquia, na qual há uma percepção da sua existência por parte desses automobilistas, deve conhecer um fim. E para conhecer o fim é preciso pegar aqui o ponto da causa deste problema. Ou os chapeiros têm uma determinada razão naquilo que eles reivindicam, há sim procedimentos mal executados por parte da Polícia Municipal, ou a Polícia Municipal também trabalha naquilo que são os seus procedimentos legais que a lei prevê. Então temos que encontrar aqui um balanço para, de facto, eliminar por completo este problema, porque não é muito seguro ter esta questão de uma forma recorrente e a reclamação ser sempre a mesma. Mas é preciso que se verifique todos os automobilistas, a questão da sua legalidade e das suas viaturas para poder, de facto, efetuar este tipo de serviço. Porque eu percebo que isto resulta daquilo que é
à exigência do município quando vai aos trabalhos, porque há certos documentos que devem exigir e estes, na percepção que tem, por causa das últimas manifestações que nós tivemos, significa que só é correto aquilo que eles pensam. Então, é preciso eliminar este tipo de pensamento. Não é correto aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós achamos que é justo. O correto é aquilo que a lei prevê, é aquilo que nos liga enquanto entidade regulamentadora e enquanto aquele que de facto está neste ambiente. Então devemos ter este respeito mútuo, sob pena de entrarmos sempre em clivagens por questões desconhecidas ou de instrumentalização ou também de coação. Então é preciso que encontramos aqui um balanço para poder de facto ultrapassar isto. Muito bem, vamos agora olhar para os dois principais pontos que temos na edição de hoje. O primeiro é mesmo em relação à 7ª Conferência Nacional da Organização da Juventude Moçambicana, que no último fim de semana, inclusivamente, realizou a sua primeira sessão. Doutor, como é que vê esta sessão? Como é que analisa? Como é que ilações é que ficam em torno desta sessão, numa altura em que a juventude é mais exigente, já não termina apenas nos cânticos Tito Men, quer também água, quer energia, quer internet, quer imediatamente problemas, quer imediatamente ver os seus problemas resolvidos? Bom, primeiro dizer que a 7ª sessão, ou seja, a 7ª Conferência do Conselho Nacional da Juventude decorre da incompatibilidade, ou seja, conflito de interesses entre o antigo secretário-geral, tendo em conta, nesse caso, o antigo secretário-geral e a lei, porque o antigo secretário-geral exerce a essa altura a função de secretário de Estado na província do Niassa, e porque a Frelimo é um espelho de cumprir, portanto, as normas no país, achou conveniente convocar a 7ª Conferência Nacional da Juventude, que era para eleger, portanto, o novo timoneiro. E na sequência foi eleito com 94% o Constantino André, uma figura que até a data da sua eleição exercia a função do presidente de jurisdição nacional da juventude, nesse caso da OJM. Julgamos nós ter sido uma opção correta, porque é uma pessoa que conhece a casa, é uma figura que sem dúvidas vai trazer aquilo que são as suas capacidades de gestão diferenciada ao JM, que, conforme sabe, que a Organização da Juventude Moçambicana é uma instituição social, uma organização social do Partido Frelimo, e porque o Partido Frelimo está a gerir o Estado moçambicano, a juventude tem enorme responsabilidade neste país. A OJM tem uma responsabilidade a dobrar, porque deve ser espelho e modelo do saber ser, saber estar e saber conviver na sociedade moçambicana. Para o efeito, era necessário que se encontrasse uma figura, primeiro, que tenha conhecimentos, segundo, que tenha habilidades, e terceiro, que tenha atitudes, sobretudo. E isto, o antigo secretário-geral tinha, portanto, este perfil, o Silva Livone. Por isso, na mensagem singela apresentada pelo Constantino André, teria, portanto, dedicado uma homenagem ao Silva Livone, olhando para aquilo que foi a sua prestação. É do conhecimento público de que foi o Silva Livone quem levantou a questão de redução de taxas de matrícula e propinas nas universidades públicas e privadas neste país. Foi o Silva Livone quem manifestou a intenção de revisão em baixa da pauta aduaneira, fundamentalmente para a importação de viaturas, e entendemos nós de que essas e outras ações, como o caso do desafio que foi remetido pelo antigo presidente Filipe Jacinto Nyusi, que era de rejuvenescer a juventude, hoje temos muitos jovens a exercerem a função de direção e chefia no Estado moçambicano. O caso em concreto, eu próprio, Silva Livone, é jovem, 33 anos de idade, é secretário de Estado na província de Niassa. Temos a Cecília Chamotota,
é secretária de Estado na província de Sofala. Temos o Jorge Daúdo, que é secretário de Estado de Minas, no Ministério de Recursos Minerais e Energia. Temos a jovem a gerir, portanto, a província de Inhambane, na qualidade de governador de província. Temos secretário de Estado da Juventude. Temos, portanto, muitos jovens administradores distritais. Temos, portanto, presidentes dos conselhos autárquicos. Então, o Silva Livoni, na minha opinião, cumpriu a sua missão dentro daquilo que foram as condições disponíveis. Foi o Silva Livoni que colocou muita juventude na gestão do país. E o novo secretário-geral é desafiado a superar esta meta, conforme sabe, de que cada dia que passa o índice de exigência da juventude vai, portanto, crescendo. E um dos desafios que se remete é que a juventude lidere, portanto, a independência financeira no país. E faz sentido o desafio que lhe é remetido pelo presidente Chapo, conforme sabe, de que no plano de governação foi aprovado o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, onde 60% vai financiar iniciativa juvenil. E é fundamental que os jovens, independente da sua cor política, olhem ao JM como um espelho. Os projetos de desenvolvimento desta nação não são para servir, portanto, exclusivamente a quem pertence ao JM, mas são projetos para todos os jovens, até os jovens que se encontram associados ao Podemos, ao MDM, a Renamo, a Parumo, a Bananas, a Maçaroca, a Mandioca. Esses jovens devem encontrar espaço na governação deste país. E a OJM tem um privilégio de pressionar, porque a OJM tem a oportunidade de estar com o chefe do Estado e remeter a pressão de forma direta. Enquanto os outros vão usando outros meios, por conveniência daquilo que é a sua ligação, a OJM tem essa oportunidade. Por isso, nós avaliamos positivamente a 7ª Conferência Nacional da Juventude e encorajamos ao novo secretariado para que trabalhe afincadamente, defina políticas da juventude, não olhando apenas para o JM, olhando também, para ser redundância, para aquilo que são todos os jovens de Moçambique. A OJM é uma organização bem estruturada, porque tem na diáspora. Nessa sessão estavam presentes os representantes da OJM Emirados Árabes Unidos, República de Zimbábue, Portugal, em todos os países em que a OJM está representada, estava lá, portanto, presente uma boa parte dos jovens. Então, significa que a 7ª Conferência Nacional da OJM correu muito bem. Foram eleitos também os membros, nesse caso, os secretários do Conselho Nacional. Houve alguma reestruturação, porque alguns não conseguiram manter. Isso é normal, é um ato que ocorre até na governação pública, em que, quando entra um novo líder, tem que, portanto, ter uma linha de apoio que vai de acordo com a sua filosofia. E algumas vezes refrescar a máquina é bom, e isso ocorreu. Neste momento vamos dar confiança ao novo secretariado, que é liderado pelo Constantino André, e espera-se resultados profícuos no âmbito do exercício das suas funções. Mas atenção, para que a OJM tenha resultados, precisa de contributo de todos nós. Não é possível que todos nós estejamos no secretariado, até porque a boa parte está fora. Então, esta parte externa é que deve, portanto, dar suporte, influenciar positivamente aquilo que são os projetos da nossa organização da juventude moçambicana hoje. Muito bem, Dr. Mulungu, como é que olha que esta juventude, sendo de um partido político, pode influenciar um outro grupo de jovens a trazer resultados numa altura em que, por via das redes sociais, há várias atrações imediatas e facilmente estes entram nestas ondas? Como é que esta OJM pode capturar
estes jovens no bom sentido, no sentido de produzirem resultados que possam efetivamente garantir o desenvolvimento de Moçambique? Bem, primeiro, antes de tudo, se calhar, parabenizar o novo secretário, mas também exortar ao mesmo para que conheça o sentir da questão dos desafios que esta juventude enfrenta na atualidade para poder, se calhar, trazer uma solução a nível da própria JM, mas também para o Partido Frelimo no geral. O maior problema que, se calhar, ou o desafio que terá é que hoje nós temos ao JM, conforme enumerou o meu colega Suzinho, várias pessoas que conseguiram ascender a quadros a nível da governação, ou seja, secretário do Estado, nós temos administradores que são oriundos dessa OJM. Então, é preciso harmonizar a ideia dentro do próprio OJM de que nem todos que estão lá poderão ter as mesmas oportunidades. Ou seja, as oportunidades têm o seu momento e são indicadas a determinadas pessoas conforme o seu perfil. Não é por afinidade, não é por amor e também não é por uma questão religiosa. É o perfil que a pessoa ostenta que naquele momento o dá a possibilidade de ser nomeado para aquela posição. Então, é preciso trazer isto. Este deve ser um dos discursos mais fortes ali dentro para que as pessoas percebam que não é só estar lá que terá oportunidade. O estar lá significa que vai militar como jovem, mas também vai trazer algum ganho para o partido. O final é a manutenção do poder. Não importa quem está no poder, quem neste momento está a exercer o cargo, o que importa é que quem está no poder é do Partido Frelimo, quem está no poder é alguém que representa todos os grupos e subgrupos dentro da própria Frelimo. Eu creio que este seja o primeiro desafio, porque vejo muita gente a ficar frustrado, a apanhar depressão, porque compreende que a partir do momento que é membro da OJM, terá a possibilidade de ser nomeado, mas é preciso perceber que há perfis. O perfil, por exemplo, se nós vamos lançar uma vaga para um diretor técnico de som, vamos precisar de alguém que tenha um perfil para preencher esta vaga. Não vamos buscar o Dava ou o Suzinho porque é nosso amigo, porque é nosso irmão. Não, nós vamos buscar alguém que vai corresponder tecnicamente àquela posição. Então, é preciso que numa primeira fase compreenda isso. O outro, porém, que ficou muito evidente no discurso do presidente da República, Daniel Francisco Chapo, é a ideia de ser muito interventivo, mas também trazer a coesão. O que é que ele quis dizer com isso? É que a juventude é um motor de todo o Partido Frelimo. Então, sendo o motor, é esta juventude que tem um arcabouço, que tem um manancial suficiente para poder, de facto, trazer os jovens, a nível nacional, aquilo que é a direção correta de governação. Se nós formos a ver hoje, temos polarização na praça. Além da polarização, temos discursos negativistas contra o próprio governo e principalmente contra a própria OJM. Então, são estes jovens, porque se compreende que é a organização da juventude moçambicana que devem levar consigo a mensagem da maioria até a governação. E são eles que têm capacidade, como dizia o meu colega, de fazer a pressão. É esta pressão que vai fazer com que os outros tenham, de facto, um caminho meio andado naquilo que são as suas preocupações. Por quê? Se formos já verificar a fundo, tanto a OJM, tanto a Juventude da Renamo, do PASOMO e também do Podemos, o MDM e aquele que também não tem nenhuma filiação partidária, todos têm as mesmas preocupações. Então, é preciso unificar essas preocupações e fazer com que elas, de facto, sejam canalizadas a quem de direito. A quem de direito é o chefe do Estado e sua equipe que estão a governar. Cabe a eles responder àquilo que são, de facto, os desejos dessa juventude. Então, isso só pode ser feito a partir de um único canal. E este canal chama-se Organização da Juventude Moçambicana. Então, isso deve ficar muito bem compreendido, que o discurso, na verdade, do presidente era nesta vertente, de fazer com que eles compreendam que não são só eles. Ou seja, não se pode criar uma elite moçambicana.
Aquela elite moçambicana, se considera-se elite, é porque significa que tem a outra classe que não é elite. Então é preciso que haja uma intrusão, porque a Frelimo é o partido das massas. Então é preciso que se faça sentir a partir da OJM. A OJM tem que ter a capacidade de fazer com que o João, o Miguel, que estão na praça, que não se sentem tão identificados com as políticas ou os parâmetros de observação da OJM, se sintam eles representados por aquela massa juvenil. Vamos recuar na história. Em 75, quando nós tivemos a Frelimo, depois a OMM, a OJM, estes subgrupos do Partido Frelimo ficaram entrosados ao partido porque era o partido único, ou seja, era em prol da nação toda, em prol do país. Era a juventude a nível nacional. E com a construção do Estado, seja ele o Estado socialista e depois o Estado democrático, nós tivemos a continuidade destes organismos dentro da própria Frelimo. Então, era preciso que isto fosse capitalizado, no sentido de que, olha, há uma massa a nível nacional que se identifica somente com estes órgãos. E se identificando com estes órgãos, então há uma necessidade de nós também fazermos com que eles se sintam identificados de facto. Então, é preciso aqui um jogo entre aquilo que são as necessidades atuais. Nós já assistimos às manifestações violentas. Era preciso, de facto, ali que houvesse uma intervenção da própria OJM, no sentido dela não fazer um braço de ferro com os manifestantes, mas que fizesse ali o papel, se calhar, de mediador, porque eram jovens na sua maioria, e eles também, como jovens, era preciso que, se calhar, pudessem trazer aqui uma espécie de ponte para se encontrar, de facto, aqui um caminho para a pacificação. O outro, porém, é que o ser da OJM não significa não ser moçambicano. O ser moçambicano não significa não ser da OJM. É verdade que alguém que tem um cartão que se identifica é porque ele está a militar de uma forma ativa, mas até aquele que não tem cartão tem que perceber que ele, de facto, faz parte desta organização. Então, eu creio que este é o maior desafio que o novo secretário e a sua equipe têm neste momento para poder fazer face a esta nova juventude, a juventude digital. Nós hoje em dia temos os críticos digitais e temos aqueles que também apoiam e fazem os devidos elogios e fazem críticas construtivas através dessas plataformas. Então é preciso explorar muito estas plataformas e caberá a esta OJM fazer perceber que a Frelimo, a OJM está muito presente através das redes sociais, porque é esta juventude que tem esta capacidade de dominar estas ferramentas. Se nós olharmos para o governo como tal, são figuras altamente ocupadas, nem tempo se calhar para pegar o seu celular e responder uma simples mensagem pela agenda do Estado não tem. Então é preciso que esta juventude tenha a capacidade de estar sempre presente com o povo. Não pode-se esperar até a campanha eleitoral. É preciso estar presente desde já, até a campanha eleitoral. Quando chega a altura da campanha eleitoral, é momento de festa, de aproximar as massas e confirmar que a presença, ela de fato, é aceite pelas massas, para que se evite muitos equívocos, porque, na verdade, isto é um jogo. O jogo, no final, tem resultado, e o resultado não vai satisfazer ao Dava, mas vai satisfazer a mim. Então é preciso que o Dava tenha consciência de reconhecer que o jogo, desta vez, está nas mãos de Mulungu. O Mulungu ganhou, porque o Mulungu tem a maioria ao seu favor. Agora, é preciso que a maioria do Mulungu comece a se manifestar, para que ela faça-se sentir dentro da própria sociedade, para evitar, muitas das vezes, esses equívocos que nós temos. É a OJM que é o braço firme dentro do Partido Frelimo, que deve, de facto, fazer-se chegar a quase todos os níveis.
Muito bem. O secretariado da UJM toma posse numa altura em que, inclusivamente na última sessão, o secretário-geral Shakil Abubakar disse alto em bom tom: não queremos jovens arrogantes, jovens que esquecem as suas origens, jovens que não estão interessados em resolver os problemas da população. Na sua opinião, o que é que efetivamente não foi feito pelos antecessores do atual elenco? Bom, até porque não seria algo que não tenha sido feito, mas é fundamental reforçar esta mensagem, porque de facto nota-se algum índice de arrogância por parte de alguns fulanos. Esses não chamam de pessoas, peço desculpas. E esses fulanos manifestam arrogância diante de pessoas. Uns fulanos manifestam arrogância diante de pessoas. E isso não é correto. E o secretário-geral, Shakil Abubakar, foi perentório nesta intervenção e julgo procedente. Outro fato que foi levantado tem a ver com um termo que se usa popularmente, que fulano não é nosso. E o secretário-geral foi muito rigoroso na condenação desta prática, e isso acontece. Só não é nosso. E depois, curiosamente, isto não faz parte daquela narrativa de assassinar alguns caráteres, justamente na altura de alguns pleitos internos? Afirmativo. Quando é tempo de trabalhar, de ir colar panfletos, de ir falar à mídia, de ir, portanto, participar de eventos, este é nosso. Mas já quando chega o momento de benefícios sociais em consequência daquilo que foi abnegada a entrega, então já surgem os preguiçosos a apelidar os outros como não fossem deles. Não sei deles em que contexto. Porque, para começar, este fulano que diz esse não é nosso, tem deficiências graves do ponto de vista da estrutura cognitiva, não tem sanidade mental. Porque um indivíduo saudável não pode se apresentar dessa forma, porque isto revela problemas básicos de conceitos. Porque o partido político é uma organização que é feita de membros, ou seja, só chama-se partido quando tem membros, não uma só pessoa. Uma pessoa não faz partido. Existe partido Frelimo, existe o JM porque tem membros. Sem membros não há. Então, quando diz não é nosso, deles em que sentido? Essa é a pergunta, eu tenho essa dúvida. Não é vosso? Em que sentido não é vosso? Vosso quem é você? Então, não é nosso, é você, que diz outro que não é nosso. Então, essa prática tem que ser combatida. O secretário disse, mas nós temos que reforçar a UJM toda, é chamada a atenção a combater essas práticas. Por quê? Eu subentendo de que nesta organização, neste partido, neste país, não existe uma única pessoa mais importante em relação às outras. Não há. Somos todos iguais. Ninguém é mais importante do que o outro. O Dava, o Mulungu, eu, somos iguais até ao presidente da República. A diferença é que todos nós devemos ser presidentes. Tem que ser um só. Então escolhemos ele para nos representar como moçambicanos. Não significa ser mais importante que nós. Por isso, qualquer um, desde que preencha perfil, pode ser presidente. Por exemplo, o chefe do Estado de Exercício não sabia nem um dia que seria presidente, mas hoje é presidente. É no âmbito de que todos são importantes, de que todos são iguais. É efetivamente isso. Agora, se existirem, portanto, alas, aquele não é nosso, esses indivíduos é que devem ser combatidos. Este é um dado. O outro, elitismo. Quer dizer, diante dos outros, você colocar-se como superior, a humilhar os outros, esse não pode ser membro da UJM. Que humilha os outros? Não. Esse está contra princípios, infelizmente. Quem humilha os outros? Você não pode tratar o outro em função daquilo que a pessoa é. Vou tentar ser mais elementar para ser compreensível aos nossos internautas, ouvintes e telespectadores. Estou a dizer o seguinte: eu não devo respeitar Dava porque é jornalista. Não. Independente do que Dava é, eu devo respeitá-lo. Não devo respeitar Mulungu
porque Mulungu é licenciado em Relações Internacionais e Diplomacia. Não. Eu devo respeito ao Mulungu, independente da sua qualificação. Não devo respeitar alguém porque é ministro. Não. Eu devo respeitar aquele fulano antes mesmo de ser ministro. E isso significa os membros da UJM, os membros da Frelimo, são desafiados a tratar o outro com a devida dignidade, que eu respeito, respeitar a pessoa independente de qualquer condição que seja. E porque o JM, felizmente, é a organização social do Partido Frelimo, e o Partido Frelimo, felizmente, é o governo, tem responsabilidade nisso. A UJM deve estar presente onde há boas ações. Estamos a dizer, ali resolveu-se um problema. Quem resolveu é fulano X. Que organização pertence? Ao JM. O JM tem que estar ausente onde há práticas de ações nocivas. Houve um roubo ali. Quem roubou isso? Aquele de onde? Epa, não sabemos de que partido é. O JM tem que estar ausente lá. Epa, aqui socorreram uma senhora aqui. Quem socorreu? Epa, fulano X. Que organização pertence? O JM. Esse é o JM que o secretário-geral do partido quer. Este é o JM, não pessoas que andam a humilhar os outros. Temos dentro da UJM arrogantes, e eu afirmo isso categoricamente. Será esta ação que às vezes coloca em causa os interesses da juventude de alcançar os seus objetivos? Afirmativo, coloquei em causa, porque a partir do momento que eu digo ao DAVA que esse não é nosso, estou a fragilizar o DAVA. O que o DAVA vai fazer? Vai influenciar o Mulungu, que olha lá, sozinho disse, eu não era nada diante do partido, não era da UJM. Então vocês o que vão fazer? Vão mobilizar outras pessoas. E os jovens que não fazem parte da UJM, quando recebem essa mensagem, como que fica? Até eles que são da UJM estão a ser dito que não são nada. Então nós não vamos para lá. Fragiliza a organização. Então isso não deve acontecer, tem que ser combatido rigorosamente. Até porque eu gostaria de encorajar a todos os jovens que fazem parte, que são membros da UJM, para que sejam os primeiros a combater essas práticas. Aquele que dizer este não é nosso, ou destratar o outro, tem que na hora repreender. E eu estou com uma sede de um fulano vir me falar isso. Eu quero que alguém me aborde isso. Porque eu vou dar uma reação azeda proporcional. Porque eu não admito esse tipo de brincadeira. Se então eu não admito, então não devo gostar que alguém passe por isso. Então temos no JM arrogantes, jovens arrogantes, fundamentalmente nas províncias. Eu tenho a sorte de fazer essa comparação. Já vivi na província, eu sou da província, nasci na província, estudei na província, depois trabalhei na província, depois vim para a capital. Então eu tenho esta sorte de fazer comparação entre zona urbana e rural. Nas províncias, esse fenômeno é o pão de cada dia. Diferentemente daqui das zonas urbanas. Aqui na cidade também tem. E depois fica muito grave quando este ato é praticado por alguém que se diz ter ido frequentar a universidade. Pessoa que estudou, pressupõe-se que é uma pessoa muito esclarecida. E pessoa esclarecida tem que se tornar mais humilde. Porque ele conhece as coisas. Então, mediante isso, encontramos dois conceitos. Personalidade estudada e indivíduo que frequentou a escola. Ter ido à escola não significa necessariamente ter aprendido, porque pode ir à escola e não aprender. Então, como podemos diagnosticar esse indivíduo que foi à escola e não aprendeu? Quando o seu comportamento não se casa com aquilo que é exigido, do ponto de vista do seu perfil. Esse indivíduo foi à escola, mas não aprendeu nada. Não é personalidade, é um fulano qualquer. Pior do que um camponês, porque um camponês que não foi à escola, se comete erros, nós perdoamos-lo, porque é inocente, não sabe, não tem noção disso. Então você que tem noção está a praticar, então esse indivíduo não presta. Então nós temos esses indivíduos. E tem que ser uma das missões fundamentais combater essas práticas. Não as pessoas, mas combater as práticas, para moldar o comportamento dessas pessoas, o comportamento social dessas pessoas. Não queremos arrogantes, não queremos pessoas que menosprezam os outros, não queremos pessoas que promovem segregação. Estamos
por exemplo, reunidos, se na reunião da UJM eu só converso com o Mulungu, converso com o Rito e não converso com alguém, por exemplo, que eu não conheça, não tenho o seu perfil, eu estou a promover segregação. E a UJM não deve distanciar-se dessas práticas. A UJM tem que pautar por princípios de inclusão, onde se valorizam ideias diferentes e se respeitam as diferenças, onde há definição de políticas universais, políticas que beneficiam a todos. É o que a UJM doravante deve fazer. O secretariado anterior fez a sua parte, mas há necessidade de reforçar. Hoje a UJM tem um desafio de resgatar a confiança que perdera fundamentalmente no período das manifestações. Muitos jovens nas ruas a destruir bens públicos privados, a saquear bens públicos privados. Então significa que a própria UJM deve ser epicentro de construção de um ecossistema, do ponto de vista social, que agrega valores, que consegue aglutinar as massas. Mas isso também é complementado pela governação. Ainda bem que temos jovens na governação. Os governantes devem complementar. A UJM é uma organização social política, em que a sua ação não é executiva, é muito limitada. Mas quem pode complementar essa ação? São os governantes. Estamos a dizer com isso que a UJM doravante pressiona os ministros para se comportar com urbanidade na sua atuação. Um ministro não pode falar para o público que a tempestade é que causa muito problema de direitos humanos. Brincadeira de mau gosto. Que tipo de ministro é esse? Você vai me dizer ciclone é que causa direitos humanos, ciclone. Quando você fala de fenômenos naturais que impactam nos direitos humanos, está a me dizer que se eu aquecer-me ao sol, também estou a colocar em causa os meus direitos humanos. Isso não é procedente, isso não é agenda. Esse tipo de ministro, num bom rigor, vai repousar, tem que ir a casa descansar, dar espaço aos outros para trabalhar. Não pode, para mim é improcedente esse tipo de abordagem. Esse tipo de abordagem também promove a segregação. Esse tipo de abordagem também fragiliza aquilo que são os esforços fundamentalmente de uma administração. O Presidente da República precisa de suporte de nós todos. O Presidente é uma das pessoas que não descansa. Está a trabalhar todos os dias. Por exemplo, esteve a trabalhar na província de Maputo, depois foi à escola do partido, agora já está em sofá, não descansa. Para depois esse esforço ser anulado por um simples ministro. Não, isso é improcedente. Nós gostaríamos de desencorajar esse tipo de atitude e uma insistência nesta onda. Esse ministro tem que repousar, porque está a revelar insuficiência de membrana cognitiva para conseguir dirigir o país no setor em que se encontra, e nesse país não temos déficits adequados. É que nem aquela situação da LAM, disputar um White, um país que tem mais de 33 milhões de moçambicanos. Isso não pode. Então é a mesma coisa. Essas ações que estamos aqui a apelar, do ponto de vista de comportamento social, postura pública da UJM, devem ser complementadas pela postura executiva do próprio governo. Fundamentalmente, os ministros, em especial os ministros jovens, em especial os secretários de Estado jovens, governadores, administradores, tem que haver aqui uma espécie de consistência, de intenção e de ações. Muito bem, infelizmente o tempo não nos perdoa. Gostaria muito que também, sei que tem alguns aspectos a abordar em torno deste primeiro tema, mas vamos lançar os nossos holofotes para o segundo, que é então o que já abordamos, assunto relativo ao diálogo político bipolar, dupla personalidade. É assim que Venâncio Mondlane caracteriza o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo. Qual é a leitura que faz desta posição que assume-se como, entre aspas, recorrente, tendo em conta o último diálogo, tanto que o Presidente da República manteve com Venâncio Mondlane? Bem, eu creio que há certos problemas de interpretação em prol desta questão do diálogo bipolar entre o Presidente da República e o Venâncio Mondlane. Digo isso porque quando nós estamos num processo de diálogo e ouço a outra parte a se expressar em prol do mesmo pacote, antes de eu me fazer as mídias, é preciso que eu consulte a outra parte porque é que ela se posicionou daquela forma, para que eu consiga perceber
Afinal de contas, em que pé nós estamos? Nós os dois, não ele com a mídia. Digo isso porque é que, em relação ao Venâncio Mondlane, o Presidente da República, a cada palavra que pronuncia, ele tem que observar muita coisa a nível do próprio Estado, porque ele é o alto representante do país. Estando fora, numa entrevista, ele deve olhar vários detalhes para responder uma questão. Não há questões simples para um Presidente da República. Agora, olhando para o Venâncio Mondlane, ele está a fazer política, está mais solto, ou seja, ele está a fazer o jogo político para conseguir cair nas graças do eleitorado para nas próximas eleições, se calhar, garantir bons resultados. Agora o Presidente está a fazer o trabalho de Estado. Temos que perceber as coisas primeiro nesta vertente, ou seja, um ato executivo, mas também com um ato de alguém livre, civil e por aí em diante. Então, havia esse espaço para o Venâncio Mondlane, numa primeira fase, questionar o Presidente por que ele negou a existência de um suposto acordo entre as partes. O outro, porém, é que dos dois encontros que o Presidente da República manteve com o Venâncio Mondlane, a parte que mais levantou os supostos consensos desse diálogo foi o Venâncio Mondlane, de uma forma unilateral, através da sua plataforma de interação com o público, que são as famosas lives, onde ele disse que vai se soltar as pessoas que foram detidas no âmbito das manifestações, assistência médica, isso tudo. Não ouvimos o Presidente da República a se pronunciar nesses termos. Mas por quê? Porque há uma razão muito simples. É Presidente da República. É da responsabilidade do Presidente garantir assistência médica a toda uma população. O Presidente da República não vai escolher uma população para dar assistência médica. A questão dos indultos presidenciais, o Presidente da República o faz quando, de facto, há um levantamento por parte do Ministério da Justiça, emite o relatório para que o Presidente da República possa tomar a devida decisão. Então, estes pontos, eu creio que, a nível de um consenso, poderão ter sido levantados. Mas, em acordo escrito, nós não tivemos um acordo escrito, celebrado por ambas partes, porque despoleta, muitas das vezes, é uma lei, porque passa numa outra fase pela Assembleia da República. Então, tanto a Assembleia da República não teve nada para discutir acerca deste diálogo e também as partes envolvidas, que é o chefe do Estado e o próprio Venâncio, em consenso mútuo, não se comunicaram no sentido de existir, de facto, aqui um acordo. Então, é preciso, muitas das vezes, perceber que esta ideia de querer capitalizar qualquer coisa que vamos ouvindo, muitas das vezes pode e de facto nos colocar numa rota de descredibilização. Por que eu digo essa rota de descredibilização? É que a forma como o Venâncio e a sua equipe abordaram este assunto, chamando o chefe do Estado de pessoa sem palavra, mentirosa, eu creio que começa eles mesmos a definir um posicionamento para o futuro diálogo ou o encontro que terão com o Presidente da República. Eu creio que isto não é muito formidável, principalmente porque quem tem muito a perder, porque representa o Estado, é o Presidente da República. Imaginemos, o Presidente da República, naquela entrevista, se tivesse dito que há um acordo, o jornalista ia perguntar qual é o acordo. Então, ele teria que responder qual é o acordo. Mas não existe nenhum acordo celebrado. Ou seja, o Presidente da República só responde questões formais. Não foi chamado o cidadão Daniel Francisco Chapa para a entrevista. Foi chamado o Presidente da República. Então, é preciso dividir os mares, muitas das vezes, para conseguirmos, de facto, entender e nos posicionarmos dentro de um diálogo político. Os diálogos políticos, muitas das vezes, vou trazer aqui um exemplo só para isto ficar claro. Quando, em 92, houve a assinatura do Acordo Geral de Paz, primeiro houve a cessação de hostilidades, o cessar-fogo. Mas o cessar-fogo não é um acordo. O acordo é que foi assinado em Roma. Então não podemos confundir o cessar-fogo com o acordo.
o cessar-fogo é um entendimento, é um passo no processo de diálogo. Se formos a voar mais, vamos para a Ucrânia e Rússia. O que eles querem numa primeira fase é o cessar-fogo. O cessar-fogo não é um acordo final, é um processo, ou seja, eu dou garantias de que estou aberto para alcançarmos aquilo que nós os dois pretendemos. Mas não abre espaço para que uma parte, naquele meio negocial, possa sair, de facto, e se expressar de uma forma a descredibilizar aquele processo. Não abre muito espaço. É por isso que, se formos a olhar em termos discursivos, o discurso do presidente, ou seja, a resposta que o presidente dá ao jornalista, é no sentido, de facto, fechar aquele campo que ele ainda está reservado a duas figuras e aqueles que são os testemunhas, que são Oscar Monteiro, Teodato Nwano e companhia. Então, este espaço ainda é reservado a estas duas figuras e estas pessoas que os assistem. Não é algo aberto ao público, não é algo de domínio público. Quando for de domínio público, aí sim, de facto, haverá um posicionamento diferente do Presidente da República. Um outro exemplo que eu posso trazer é a informação classificada. Por exemplo, estamos nos serviços secretos, temos a informação classificada e uma figura cessa as suas funções. Era chefe do Estado-Maior-General ou era comandante-geral da polícia. Haverá um acarinhamento daquela figura porque ainda detém a informação classificada do Estado. Só depois desta informação passar de classificada para não classificada é que esta figura, se calhar, vai perder esse status de quem detinha uma informação classificada. Ou seja, os cuidados passam a ser mais ou menos reduzidos. Então, é preciso compreender que os ambientes negociais muitas das vezes não abrem um espaço para que haja de facto, o populismo e aproveitamento político daquilo que se trata dentro daquele ambiente, sob pena de descredibilizar o próprio processo, porque não há confiança entre as partes. E principalmente quando a outra parte é que transparece mais essa ideia de falta de confiança. Então, eu creio que, de facto, nós tivemos aqui uma abordagem não muito correta daquilo que foi a resposta do Presidente da República. Podia, se calhar, ter consultado Venâncio Mondlane ao Presidente, porque é um canal aberto, já se predispôs a uma abertura, ele consegue alcançar o Presidente da República. Não é através de lives e não é através também de uma suposta entrevista, ele tem um canal próprio para poder chegar até o chefe do Estado. Muito bem. Um dado importante é que nesta comunicação, Venâncio diz que já existe um mandado de captura assim que regressar a Moçambique. Bom, primeiro dizer que é preocupante porque o Venâncio Mondlane, conforme sabe, foi-lhe aplicado uma medida de coação em que todas as suas saídas devem comunicar à PGR e todas as vezes que a PGR quis ter o Venâncio Mondlane, o teve. Por isso, julgo não estarem criadas as condições para que haja qualquer mandato de captura. Também não creio que o Venâncio Mondlane tenha viajado para além fronteiras sem comunicar a PGR aquilo que é a sua obrigação de fazer a comunicação. Não creio nisto e por isso cabe mesmo ao próprio Ministério Público, o mais rápido possível, esclarecer este assunto. Até pode se tratar de um mal-entendido, porque o próprio Venâncio alega ter ouvido dizer por uma fonte que ele considera fidedigna, mas a ser verdade eu acho que não é estratégico, mesmo para o próprio Ministério Público, para o país, tendo em conta, querendo como não, existe parte de moçambicanos que acreditam em Venâncio Mondlane e nós saímos há pouco numa situação muito difícil e não se pode, quando é assim, brincar com assuntos que colocam em causa o país todo, até porque, a ser verdade, isso configura uma sabotagem à governação, porque
Todas as atenções viram para este assunto numa altura em que o país está a funcionar normalmente. Então, não queremos neste país instituições que sabotam o mandato do presidente. Isso não é correto. As pessoas que têm essa intenção devem se explicar qual a agenda que tem, se é de governação ou tem uma outra agenda obscura que nós não temos conhecimento. Eu acho que essa matéria pode ser melhor aflorada, por exemplo, pessoas mais abalizadas na matéria, como o caso de juristas, podem falar melhor sobre isso, mas até nessa altura, até onde eu consigo corroborar, não vejo, obviamente, condições para isso. Há aqui político, Venâncio Mondlane, emitindo estas posições, assim diz que é de uma informação fidedigna, portanto, há garantias que, assim que este governo moçambique seria. Bom, se for aproveitamento político, não é correto, esse aproveitamento não é correto e avaliámo-lo negativamente, mas até neste momento nós não temos provas se é verdade ou não é, então o tempo, acho, vai ser mais esclarecedor. Com relação aos pronunciamentos do chefe do Estado e também do Venâncio Mondlane, essa troca de conversa, eu acho que é desnecessária esta troca de conversa, porque por um lado este assunto, é verdade que não houve acordo, porque nada que se firmou formalmente, a não ser que os dois tenham assinado e sem consentimento do público, mas ainda que não tenha sido firmado absolutamente nada, mas já há consensos alcançados em cada conversa, e esses consensos devem ser respeitados parte a parte. Então, eu acho que há pronunciamentos desnecessários de todas as partes. Não havia necessidade, na minha opinião, que o chefe do Estado se pronunciasse sobre isso. Porque o que acontece? Quando as duas partes sentam à mesa, conversam, há expectativas. E as expectativas são particulares, não têm domínio de terceiras pessoas. A minha expectativa, você pode chamar o melhor psicólogo ou psiquiatra do mundo, não vai conseguir conter as expectativas, porque são características particulares do indivíduo. E tem vários fatores que concorrem para o nível, a qualidade e a dimensão de cada expectativa. Isso é científico. Por isso que era evitável isto. Quanto ao Presidente da República, tanto ao Venâncio, poderiam ter evitado chegar a esse tipo de conversas. Mas mais do que tudo isso, eu tenho uma assessoria grátis para os dois, né? O chefe do Estado, Venâncio Mondlane, voltem a sentar o mais rápido possível, que é para desanuviar aquilo que está sendo o comentário popular, porque neste momento a agenda do país é governação. E todos os moçambicanos são parceiros de governação, inclusive o próprio Venâncio Mondlane. Aliás, é o segundo mais votado, quer dizer, a primeira parte mais importante de moçambicanos acredita no presidente Daniel Chapo. E a segunda parte mais importante de moçambicanos acredita no Venâncio Mondlane. Então, é preciso respeitar, cada um deve respeitar o outro. E todos os moçambicanos respeitaram os dois. Da mesma forma que apelamos que ninguém é mais importante que o outro, então estamos a secundar de que é importante que o Venâncio Mondlane respeite e valorize o presidente Chapo. E na mesma dimensão, o presidente Chapo respeita e valoriza o Venâncio Mondlane. A semelhança disso, respeitem a todos os moçambicanos. E este respeito submete-nos a ter que, não diria, entre outras, escamotear o que diz a nossa legislação. Vamos lá supor que Venâncio não tenha comunicado a sua saída mais do que 5 dias. Vamos ignorar esta questão legal para estabelecermos a boa harmonia da paz. Bem, eu creio que o Ministério Público tem os meios próprios para poder canalizar este tipo de informação. A partir do momento que esta informação não é de domínio público, significa que, se calhar, seja um falso alarme por parte do Venâncio Mondlane, ou ele tem a sensação de que, se calhar, será detido quando retornar ao país. Mas, enquanto nós não tivermos, de facto, através de meios formais do próprio Ministério Público, eu creio que não temos nenhum mandato de captura contra o Venâncio Mondlane. Mas o outro ponto, temos que sempre recordar que o Venâncio Mondlane
é um ator político extremamente astuto. E na sua astúcia, ele muitas das vezes consegue obter informação antes dela ser tornada pública. E ele antecipa a informação para, de facto, fazer com que ela perca a sua legitimidade antes dela ser tornada pública. Mas, se for esta a intenção do Ministério Público, eu creio que não é uma intenção muito bem-vinda neste momento, por causa da questão social em que Moçambique está mergulhado. Ou seja, ainda estamos em processo de resolução. É só recordar que o Presidente da República tem duas frentes negociais, tem com os partidos políticos e depois tem uma frente com o próprio Venâncio Mondlane. Então, antes de se alcançar qualquer tipo de consenso nesses pacotes, é preciso que haja muita cautela, muita prudência, sob pena de nós retornarmos aqueles fenômenos de convulsão social que estávamos a assistir. Não pela relevância de um ou do outro, mas porque, como dizia o colega Socinho, há um grupo que apoia Venâncio, que é o segundo maior grupo a nível nacional. Então, este grupo tem uma vontade, tem o seu líder, aqueles que eles ouvem, aquele que eles seguem. Então, é preciso que esta pessoa não seja de facto hostilizada quando não há necessidade, porque é verdade, não podemos de facto passar a mão à lei. A lei deve ser aplicada em qualquer momento, então tem que ver sempre justificativas bem aprofundadas, iguais a essas que nós temos, por exemplo, no processo de criação do partido Ana Malala. São justificativas que têm enquadramento no nosso quadro legal. Então, quando vai se proceder também, nestes termos de captura do Venâncio Mondlane, eu creio que deve haver uma fundamentação plausível que possa, de facto, fazer com que todo cidadão compreenda que se está em cumprimento da lei. Agora, o outro, porém, é que eu creio que o Venâncio Mondlane também deve, muitas das vezes, evitar trazer esses discursos, porque parece-me estar a tendenciar a uma descredibilização do processo pelo qual ele tem ido responder à Procuradoria-Geral da República. Ou seja, ele está a diminuir as capacidades das instituições. E isso faz com que elas percam cada vez mais a sua credibilidade. Ou seja, parece ser uma perseguição do próprio Estado. Enquanto o Estado está em cumprimento daquilo que são as normas, ela está a fazer o seu exercício normal, na sua funcionalidade. Então, politizar as instituições, bem, é um ato político. Qualquer ator, qualquer ator político, ele empurra os dados para lhe favorecerem. Mas esses dados podem ser empurrados numa situação em que não se calcula a consequência de cada dado. Ou seja, nós temos uma consequência em vista, mas pode advir uma outra consequência que não está calculada. E isto pode prejudicar em muito. Vou trazer aqui um exemplo para isso, para compreendermos isso. Nós tivemos a guerra civil na Síria, mas a guerra civil na Síria quase internacionalizou-se, ou seja, tivemos conflitos dentro de um outro conflito. Ou seja, a previsão era somente ter uma guerra civil, mas de uma guerra civil tivemos dentro daquela guerra agentes ou entidades internacionais que faziam busca de alvos terroristas. Ou seja, o Estado Islâmico era um alvo a ser abatido pela Rússia, pelos Estados Unidos, pela França, dentro daquele mesmo conflito. Ou seja, tínhamos pequenos conflitos dentro de um conflito maior. Ou seja, então, é preciso evitar calcular uma consequência que para nós vai nos beneficiar, mas que muitas das vezes culmina com, de facto, algo incalculável. Se eu for assentar com o Venâncio Mondlane e perguntar os seus discursos, quando convocava as pessoas para as manifestações, calculava que fosse queimar uma esquadra, que fosse destruir patrimônio que as pessoas levaram uma vida inteira a construir, falir empresários, eu creio que ele me responderia com sensatez que não calculava isso. Ele calculava uma marcha, levantar uma placa, mas o discurso foi tão forte
que a consequência que ele calculava extrapolou, tivemos outros tipos de resultados. Então é preciso muitas das vezes vermos bem essa questão discursiva. É verdade que o beneficia, mas se formos a ouvir o apelo do Presidente da República é sempre este: vamos evitar os discursos do ódio, porque muitas das vezes isto amplia o ódio na sociedade, porque as pessoas sempre têm a percepção de que fulano está sendo injustiçado, fulano está sendo perseguido. O fulano não está sendo perseguido, não está sendo injustiçado. É um processo de cumprimento, então caso exista como tal, é preciso que haja um controle para que não despolete coisas incalculáveis. Infelizmente o tempo já se foi, queremos profundamente agradecer, mas não terminaríamos este programa sem antes saber dos dois convidados, em segundos mesmo, olhando para a realidade atual, acreditam numa segunda onda de manifestações, tendo em conta esta polarização? Não há condições para isso, não acredito. Também creio que não haja condições, tanto morais, tanto físicas, tanto financeiras. Não temos todos nós, fomos prejudicados com este processo, então eu creio que ficou lá o moral das manifestações, que seria mais ou menos o moral da história, é não repetir mais esse episódio. Muito obrigado, por aqui ficamos hoje, como sempre tivemos os dois convidados, o Dr. Américo Sozinho e também o Dr. Alves Mulum, com quem abordamos estes dois temas da OJM e também o diálogo político. Assim, caro ouvinte, telespectador, um forte abraço.